Sua história é antiga e suas origens são desconhecidas. Porém, o que vou apresentar a vocês hoje é uma das famosas histórias envolvendo essa entidade, conhecida como o Banho de Sangue em Riméde. Infelizmente, a morte nos cerca de todos os lados e, no caso dela, a cercou do lado de quem a deveria proteger, mas foi a principal causa de sua morte prematura e dolorosa. Seu nome, Okiko. Bem-vindos ao Mundo Invertido. Hoje vamos contar a história de Okiko, e ela sempre fica à espreita, contando de 1 a 9, sem nunca chegar ao 10. Mas antes, se inscreva no canal para não perder novos conteúdos e conhecer mais sobre essas entidades. Mantenha-se alerta, pois nunca se sabe quando uma presença pode estar observando, esperando, pronta para levar você para o abismo sem fim. Agora fiquem com a história de Okiko, e essa é a nossa lista dos personagens invertidos. A história de Okiko é uma das lendas de fantasmas mais famosas do Japão. Ela era uma empregada que trabalhava na casa de um samurai Aoyama Tesan durante o período Edo, no século 17. A história de Okiko é conhecida como o Banho de Sangue em Riméde. Okiko era uma jovem bonita e dedicada, cuja tarefa principal era cuidar de uma coleção valiosa de pratos de porcelana. Entre esses pratos, havia um especialmente precioso, um prato com 10 peças de porcelana. No entanto, um dos filhos do mestre da casa ficou obcecado por Okiko e queria se casar com ela. Para conseguir o que queria, o filho do mestre da casa escondeu um dos pratos de porcelana e acusou Okiko de tê-lo roubado. Ela contou e recontou desesperadamente os 9 pratos muitas vezes. Apesar disso, ela não conseguiu encontrar o 10º e foi até Aoyama aos prantos, sentindo-se culpada. O samurai propôs ignorar o problema caso ela finalmente se casasse, mas ela novamente recusou. Enfurecido, ele a torturou cruelmente e, por fim, a jogou no fundo de um poço para que morresse. A pobre Okiko encontrou sua morte prematura e trágica nas mãos daqueles que deveriam protegê-la. Após sua morte, o espírito de Okiko retornou como um yurei, um fantasma vingativo. Ela começou a assombrar a casa onde trabalhava e, especificamente, os pratos de porcelana. O espírito de Okiko passou a contar repetidamente de 1 a 9, mas sempre parava antes de alcançar o número 10, representando o prato desaparecido. Ou talvez ela estava se atormentando e ainda tentando encontrar o 10º prato, mas gritava agoniada quando ela nunca encontrava-o. Em algumas versões da história, esse tormento continuava até que um exorcista ou um vizinho gritasse 10 em alto tom no final de sua contagem. O fantasma de Okiko então finalmente tranquilizava-se quando percebia que alguém havia encontrado o prato para ela e deixava de assombrar o samurai. O mestre da casa, assombrado e atormentado pelo fantasma de Okiko, foi consumido pela culpa. Ele finalmente decidiu se livrar do prato restante, devolvendo-o ao seu local de origem, um poço profundo. Após esse ato, o espírito de Okiko finalmente encontrou a paz. A lenda de Okiko e sua história de injustiça, traição e vingança tornaram-se muito populares no Japão. Sua história foi adaptada em várias peças teatrais, filmes e obras literárias ao longo dos anos, imortalizando o conto trágico da empregada injustiçada. E assim, chegamos ao fim da história de Okiko, o espírito injustiçado e vítima das consequências dos atos cruéis. Deixe seus comentários abaixo. O que achou dessa história? Agradeço a todos vocês por se juntarem a mim e lembrem-se, onde há escuridão, sempre tem algo o observando. Até a próxima.